pessoal, tudo bem com vocês? Foram bem nessa semana de feriado? Espero que sim. Hoje nós vamos com uma crônica de Rubem Alves. Eu escolhi essa crônica porque primeiro, que todas as crônicas dele são sempre lições de vida, né? E é sempre bom a gente estar usando a literatura, usando as palavras que aquelas pessoas que vieram antes da gente deixaram como um legado de compreensão de mundo, para a gente estar melhorando as nossas percepções, as nossas compreensões, e com isso a gente está sempre experimentando uma qualidade de vida melhor. Porque esse é um papel muito lindo que a poesia e a literatura têm, o de libertar a gente de coisas que estão machucando, que estão fazendo mal, que estão prendendo, que estão amarrando, e permitir a gente ter uma outra forma de viver a vida, na qual a gente consegue ser muito mais livre e muito mais feliz. Por isso que é tão importante desde cedo que a gente leia, que tenha acesso a um rol bem amplo de autores, movimentos e tipos diferentes de literatura e poesia. E para a gente poder trabalhar tudo isso de uma forma bem bonita, hoje nós vamos com a crônica A Complicada Arte de Ver, de Rubem Alves. Ela entrou, deitou-se no divã e disse: "Acho que estou ficando louca." Eu fiquei em silêncio aguardando que ela me revelasse os sinais de sua loucura. Um dos meus prazeres é cozinhar. Vou para a cozinha, corto as cebolas, os tomates, os pimentões, é uma alegria. Entretanto, faz uns dias, eu fui para a cozinha fazer aquilo que já fizera centenas de vezes, cortar cebolas. Ato banal, sem surpresas. Mas, cortada a cebola, eu olhei para ela e tive um susto. Percebi que nunca havia visto uma cebola. Aqueles anéis perfeitamente ajustados, a luz se refletindo neles. Tive a impressão de estar vendo a rosácea de um vitral de catedral gótica. De repente, a cebola, de objeto a ser comido, se transformou em obra de arte para ser vista. E o que é pior, o mesmo aconteceu quando cortei os tomates, os pimentões. Agora, tudo que eu vejo me causa espanto. Ela se calou, esperando o meu diagnóstico. Eu me levantei, fui à estante de livros e de lá retirei as odes elementares de Pablo Neruda. Procurei a ode à cebola e lhe disse: "Essa perturbação ocular que a acometeu é comum entre os poetas. Veja o que Neruda disse de uma cebola igual àquela que lhe causou assombro. Rosa de água com escamas de cristal. Não, você não está louca. Você ganhou olhos de poeta. Os poetas nos ensinam a ver." Ver é muito complicado. Isso é estranho porque os olhos, de todos os órgãos do sentido, são os de mais fácil compreensão científica. A sua física é idêntica à física da ótica de uma máquina fotográfica. O objeto do lado de fora aparece refletido do lado de dentro. Mas existe algo na visão que não pertence à física. William Blake sabia disso e afirmou: "A árvore que o sábio vê não é a mesma árvore que o tolo vê." Sei disso por experiência própria. Quando vejo os ipês floridos, sinto-me como Moisés diante da sarça ardente. Ali está uma epifania do sagrado. Mas uma mulher que vivia perto da minha casa decretou a morte de um ipê que florescia à frente de sua casa porque ele sujava o chão. Dava muito trabalho para sua vassoura. Seus olhos não viam beleza, só viam lixo. Adélia Prado disse:
Deus, de vez em quando, me tira a poesia. Olho uma pedra e vejo uma pedra. Drummond viu uma pedra e não viu uma pedra. A pedra que ele viu virou poema. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. Não basta abrir a janela para ver os campos e os rios, escreveu Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa. O ato de ver não é coisa natural. Precisa ser aprendido. Nietzsche sabia disso e afirmou que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. O Zen Budismo concorda, e toda sua espiritualidade é uma busca da experiência chamada Satori, a abertura do terceiro olho. Não sei se Cummings se inspirava no Zen Budismo, mas o fato é que escreveu: agora, os ouvidos dos meus ouvidos acordaram, e agora, os olhos dos meus olhos se abriram. Há um poema no Novo Testamento que relata a caminhada de 2 discípulos na companhia de Jesus ressuscitado. Mas eles não o reconheciam. Reconheceram-no subitamente. Ao partir do pão, seus olhos se abriram. Vinícius de Moraes adota o mesmo mote em Operário em Construção. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar, assombrado, que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. A diferença se encontra no lugar onde os olhos estão guardados. Se os olhos estão na caixa de ferramentas, eles são apenas ferramentas que usamos por sua função prática. Com eles, vemos objetos, sinais luminosos, nomes de ruas e ajustamos a nossa ação. O ver se subordina ao fazer. Isso é necessário, mas é muito pobre. Os olhos não gozam. Mas, quando os olhos estão guardados na caixa de brinquedos, eles se transformam em órgãos de prazer. Brincam com o que vem, olham pelo prazer de olhar, querem fazer amor com o mundo. Os olhos que moram na caixa de ferramentas são os olhos dos adultos. Os olhos que moram na caixa dos brinquedos, os olhos das crianças. Para ter olhos brincalhões, é preciso ter as crianças por nossas mestras. Alberto Caeiro disse haver aprendido a arte de ver com um menininho, Jesus fugido do céu, tornado outra vez criança eternamente. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Por isso, porque eu acho que a primeira função da educação é ensinar a ver, eu gostaria de sugerir que se criasse um novo tipo de professor. Um professor que nada teria a ensinar, mas que se dedicaria a apontar os assombros que crescem nos desvãos da banalidade cotidiana. Como Jesus menino do poema de Caeiro, sua missão seria partejar olhos vagabundos. Sim, que coisa mais linda! Que lição! A gente deveria ler essa crônica toda semana, todo começo de semana, e ter em mente para cada coisa que a gente vai olhar e se permitir muito mais do que ver, sentir tudo aquilo que os nossos olhos estão tocando. O mundo é lindo, tudo é lindo, tudo aquilo que não é cinza, humano, concreto, cimento, asfalto, é lindo. E a gente vive num mundo que desensina a gente a ver
com olhos brincalhões e que constrói desde a mais tenra idade olhos restritos ao prático, justamente porque é um mundo que precisa destruir tudo aquilo que é bonito para se manter existindo, inclusive a nossa humanidade. E se a gente acordar, se a gente tirar os olhos da caixa de ferramenta, colocar os olhos na caixa de brinquedo, se a gente ouvir os poetas e começar a enxergar a beleza que existe em cada coisinha natural que a gente se depara, esse mundo que a gente vive simplesmente entra em ruína, que seria uma coisa maravilhosa, porque aí a gente não estaria mais nesse risco de extinção que a gente está vivendo hoje. E uma forma de sim a gente se salvar o mundo, salvar tudo que existe, legar um mundo muito melhor para gerações futuras, é a gente acordar para perceber que a gente precisa olhar tudo com olhos de criança, enxergar a beleza de todas as coisas, o prazer de todas as coisas que existem e o quanto tudo é bonito, e louvar e consagrar e agradecer e aceitar. Assim a gente para de ter como única coisa que a gente aceita com naturalidade a destruição e a morte. E a gente passa a construir um mundo de vida, de felicidade e de alegria. E a gente pode legar isso às gerações futuras. Então ouçam os poetas, leiam poesia e dotem os seus olhos de poeta. Coloquem essa lente. É uma lente muito boa. A gente sofre de ver porque a gente enxerga a beleza de tudo, percebe que ninguém mais está vendo e que tudo tá tudo caindo por um ralo bege que a gente decidiu uns 200 anos atrás que seria por onde escoaria toda a beleza do mundo. Mas a gente pode fazer uma escolha histórica diferente a qualquer momento. E por que não agora? Com tudo que a gente tem vivido, com tudo que a gente tem passado, por que não se permitir aprender a ver e enxergar a beleza de absolutamente tudo? Fica isso como um desejo, como um voto, como uma dica também. Espero que vocês tenham gostado. Logo eu volto com muito mais.